Finalmente, rei. Aos 73 anos, Charles se torna o monarca mais velho a assumir o trono no Reino Unido após a morte de sua mãe, Elizabeth II, que reinou por mais de 70 anos. Quer entender quais serão os desafios políticos e econômicos do novo rei velho? Então acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. No episódio de hoje vamos falar sobre os desafios que o príncipe Charles, agora rei Charles III, terá pela frente ao assumir o trono aos 73 anos. E antes da gente ir para a manchete que eu separei para você, deixa eu te pedir, você que não está inscrito, o botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva e deixa aquele like, porque ele é muito importante e ajuda o YouTube a distribuir o vídeo para todo mundo. Tamo junto? Conto com a sua ajuda. E na manchete que eu separei para você hoje, manchete do Correio Brasiliense, diz assim no seu título: Rei Charles III declara que ocupará o trono pelo resto da vida. E aí eu já quero te deixar uma pergunta, você acha que esse resto da vida no qual o rei Charles III se refere, será que isso será muito tempo? Lembrando que o rei Charles já vai assumir já assumiu, né? Com 73 anos, diferente da sua mãe, que assumiu aos 25 e teve bastante tempo aí para colocar a sua personalidade, a sua impressão na monarquia do Reino Unido, que é, sem dúvida nenhuma, a monarquia mais importante e influente do planeta. Lembrando que ela não é a única. E, claro, sempre ressaltar que a monarquia do Reino Unido é uma monarquia constitucional, ou seja, o próprio rei Charles já assumiu que vai cumprir aí completamente a Constituição, respeitando aí todas as regras que são impostas. Eu acho que o primeiro grande desafio do rei Charles é a própria manutenção da monarquia, porque como ele não é tão carismático quanto a mãe e provavelmente não terá muito tempo à frente da monarquia, ele precisa consolidar um processo de transição para que seu filho, muito mais jovem e com uma esposa bastante carismática, o seu filho mais velho, o William, possa de fato reinar, porque corre um risco real da própria população do Reino Unido querer acabar com a monarquia, uma vez que ela é muito mais decorativa e tradição. Ela é mais uma tradição do que de fato uma necessidade por questões políticas. Mas vamos aí para as letrinhas pequenas. E diz assim a reportagem do Correio Brasiliense: além de uma homenagem à mãe, a foto da Elizabeth II sobre a mesa de um dos 775 cômodos do Palácio de Buckingham em Londres. Haja quarto, o palácio ostentação, hein? Continuando. Parecia quase um pedido de proteção no momento mais importante em 73 anos da vida do primogênito. Menos de 24 horas após o anúncio da morte da rainha, Charles III fez o primeiro pronunciamento como rei. Sem dúvida nenhuma, se eu estivesse no lugar dele, eu também pediria proteção à mãe. Primeiro porque é a mãe dele, segundo que foi uma monarca extremamente experiente, com mais de 7 décadas aí à frente da monarquia britânica. E como eu disse, o Charles ainda tem outros desafios, além da manutenção da própria monarquia, que é a grande inflação, uma crise econômica muito forte no Reino Unido, uma das inflações mais altas aí, pelo menos é a mais alta do século XXI, disparado. E agora, quando ele assume a monarquia, a primeira-ministra Liz Truss acabou de tomar posse, ela que não é uma unanimidade nem no partido dela, então ele vai ter que lidar com todas as questões econômicas, embora ele não tome frente diretamente, mas recai sobre ele sim algumas questões sobre como a economia será conduzida, uma vez que ele é o poder moderador. Vamos aí então para o segundo parágrafo. Durante 9 minutos, ele renovou a promessa de serviço vitalício feito por Elizabeth II, um sinal de que não pretende abdicar do trono, defendeu a instituição da monarquia, anunciou mudanças de títulos da família real, externou o amor pelos filhos William e Harry, esse muito importante, porque já não é mais considerado um membro da família real, embora filho do rei, e enviou uma mensagem emocionante à falecida mãe, emocionada no caso. Pois é, muito importante o que ele falou, mas se você parar para pensar aí, a própria manchete, a própria matéria, melhor dizendo, fala basicamente de uma questão familiar, porque a monarquia constitucional parlamentarista do Reino Unido se trata disso, de basicamente uma relação familiar, porque quem de fato manda no país não é o rei, não é a família real, não é a rainha, é o primeiro-ministro e o parlamento. Agora, o rei ele pode sim ser muito importante dependendo de como a população enxerga o rei ou a rainha ou a família real como um todo. Lembrando que o Reino Unido é a junção de 4 principais reinos, a Inglaterra,
o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. E existem outras 14 nações que têm a monarquia britânica, o rei da Inglaterra, antes a rainha Elizabeth II, como chefe de Estado. Mas dentro do próprio Reino Unido, desses 4 reinos que eu acabei de citar, existe sim um forte movimento republicano. E o que significa isso? Significa se separar do Reino Unido, acabar com a monarquia e tornar-se um país independente. Isso acontece muito na Escócia, que já teve um referendo a respeito da separação, no qual permanecer no Reino Unido venceu, mas cresce na Escócia a vontade de se separar do Reino Unido, principalmente depois que o Reino Unido saiu da União Europeia, no que ficou conhecido como Brexit, e também na Irlanda do Norte. Há um grande sentimento, uma grande vontade da população da Irlanda do Norte de se reunificar com a Irlanda. Existe uma ilha chamada Ilha da Irlanda, e nessa ilha existem 2 territórios. A Irlanda, que é um país, capital Dublin, é uma república, e a Irlanda do Norte, que é um reino pertencente ao Reino Unido. Essa Irlanda do Norte, que é um pedacinho pequeno dessa ilha, quer se unificar a Irlanda e virar uma coisa só. E aí seria mais uma perda de território, mais uma perda de domínios aí para a família real e para o rei Charles. Então são muitos desafios que ele vai ter pela frente. Espero que ele tenha muita sorte e consiga conduzir aí de forma tranquila essa passagem e essa turbulência, principalmente com a morte, com o falecimento da sua mãe, que era tão carismática. Só para você ter uma ideia do quanto o rei tem de fato uma relação importante nas relações internacionais, o próprio Vladimir Putin mandou aí, desejou boa sorte ao novo rei, até porque o Putin deve estar pensando, pô, ele podia aliviar um pouco as sanções aí para o meu lado, podia ser um pouco simpático a mim, uma vez que o Charles tem muita relação com o meio ambiente e a falta de combustível da Rússia, né, o gás natural russo, vai fazer com que a Europa como um todo volte a utilizar combustíveis fósseis mais poluentes. Isso vai ser um problema. Aliás, vou fazer um vídeo aqui falando sobre a relação do Charles com a questão ambientalista e como isso pode afetar o Brasil. E para você saber de tudo, para você ter todas essas informações, é muito simples. Basta você clicar aqui, ó, agora na logo do canal, se tornar um inscrito, badalando o sininho das notificações e, claro, deixando aquele like para o YouTube entregar esse vídeo para todo mundo. Gostou? Tá chegando até aqui, tá curtindo o Atualiza aí? Então não deixe de se inscrever e a gente se vê no próximo episódio. Beijão do Toby e a gente se encontra no próximo vídeo.